Graça e paz. Vamos continuar as nossas leituras que estamos fazendo na carta aos Efésios. Da última vez que estudamos aqui na carta aos Efésios, nós vimos o capítulo 5, o versículo 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta em sacrifício a Deus, em aroma suave. A palavra imitar, a gente comentou que vem da mesma palavra que mímica, e a ideia não é copiar a conduta exterior, não é fazer o caminho que o outro faz. A ideia básica é revelar algo que se passa dentro da gente, dentro de mim. Paulo está chamando a atenção para a realidade interior que se expressa em atos exteriores. Então, nesse sentido, o imitador de Deus é alguém que experimenta Deus dentro de si. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo que está em mim se manifesta em meus atos exteriores. Imitar Cristo é tê-lo em nós como realidade espiritual interior de fé. É ter a sua vida em nós, o seu caráter, a sua natureza. A nossa prática é uma pessoa, não é uma moral, uma ética, é uma pessoa, não é uma religião, é Cristo. Esse é o sentido da expressão: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para imitar Deus, você precisa ser um nascido de Deus, um nascido de novo em Cristo, ter a vida de Cristo, a natureza de Cristo, senão não dá. Tem uma ilustração que eu já contei aqui para os irmãos, mas eu vou contar novamente. Eu gosto disso porque isso ajuda a gente a entender. Imaginemos por um momento um urubu que começou a observar uma pomba. Ele ficou muito impressionado com o voo da pomba, a sua beleza, sua limpeza, porque ela é limpa e gosta de limpeza, a sua preferência por coisas limpas. Ele pensou: o urubu, quero ser como esta pomba. Eu quero fazer o que esta pomba faz. Eu quero gostar daquilo que ela gosta. Então ele teve uma ideia. Tomou um banho e foi a um salão aviário de beleza a fim de tratar a sua aparência. Fez as unhas, passou por um processo de descolorir as penas, ganhou uma cor parecida com a da pomba e ficou ajeitado. Então pensou: hoje é o meu dia de pomba. Ele se aproximou da pomba, conversou com ela, voaram juntos
com muito esforço, porque são voos diferentes. Depois de um tempo, a pomba lhe disse: estou com fome, é hora de almoço, eu vou almoçar. O urubu, com fixação de pomba, lhe perguntou: eu posso ir com você? Sim, respondeu a pomba. E quando eles chegaram à árvore da pomba, ela apanhou sementes, brotos, ervas e frutinhas e começou a comer. O urubu provou uma semente e lançou fora. Provou um broto e rejeitou. Provou uma frutinha e nauseou. Então o urubu desabafou: é horrível, não consigo comer isto. Não vou ficar aqui, vou dar o fora. Ele voou alto, lá em cima, pairou no espaço por um momento, observou, em seguida desceu direto sobre uma carcaça. Era um boi morto há pouco tempo. Foi chegando, pousando e inspirou: que cheiro gostoso, que delícia, minha comida preferida. Apesar, irmãos, da mudança de aparência, da fixação em querer parecer, ser, imitar a pomba, apesar do seu estágio que ele fez com a pomba, o urubu continuou sendo urubu. Ele conseguiu imitar a pomba, mas não em termos de natureza, de gosto, de vontade, não em termos de identificação. Por quê? Porque a sua natureza não mudou. Mudou por fora, mas a natureza de urubu continuou. A sua natureza saprófaga continuou o mesmo gosto, o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo tipo de alimento. O urubu mudou algumas coisas por fora, mas continuou mesmo por dentro. Irmãos, assim é com o pecador. Mas tem uma diferença, que no caso do pecador não é imaginação, não é uma história imaginada como a do urubu com a pomba. É uma realidade inegável. O pecador tenta se mudar, e para isso ele conta com uma aliada de peso: a religião. A religião tenta ajeitar o pecador por fora, mudando algumas coisas, mas não muda a natureza. A natureza pecaminosa continua lá dentro. A velha natureza, se nutrindo de pecado, fofoca, mentira e por aí vai. O urubu não pode ser pomba, só se morrer. Se morrer o urubu e ressuscitar com a natureza da pomba. Se fosse possível, o urubu morrer como urubu e ressuscitar com a natureza de pomba. Agora, no caso do pecador, isso é possível. Isso acontece, porque é isso que o Evangelho propõe. O pecador morre na cruz em Cristo, com ele morre a sua natureza, o velho homem, e aí vem a ressurreição em Cristo, e aí é uma ressurreição como nova criatura, com a natureza de Cristo, com a vida de Cristo. Aí muda, irmãos. Aí você pode me dar o Pai,
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos do seu amor, filhos amados. Você pode imitar, e você vai imitar, porque você tem a natureza, a vida de Deus agindo dentro de você. Desse modo, os filhos amados, filhos do amor de Deus, têm toda a condição de imitar Deus. O apóstolo Paulo começa mostrando uma semelhança muito enfática entre os filhos amados de Deus e Deus, que é o amor, andar em amor. O amor é o crachá de identificação dos filhos amados de Deus. Na vida espiritual, como filhos amados, devemos manifestar o nosso Pai, o caráter do nosso Pai ao mundo, e andar de maneira digna dele, porque ele é a nossa vida. Depois, na sequência do texto, capítulo 5 de Efésios, que é o que eu vou tratar hoje, na sequência, o apóstolo Paulo passa a destacar um modo de andar que não é o modo de andar dos filhos amados de Deus. Ele enumera várias coisas que pertencem ao modo pecaminoso de andar, o modo do mundo. Quando o texto, irmãos, fala desse modo perverso, ímpio de andar, não significa que os filhos amados de Deus andam por ele, mas ele diz isso para realçar a diferença entre os que são filhos de Deus e os que não são. Efésios 5, verso 13 e 4, vamos ouvir a leitura. Mas a impudices e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Preste atenção, irmãos, palavra de Deus nos ensinando. Vou ler aqui em outra versão para você entender melhor. Que a imoralidade sexual de todo tipo, imoralidade sexual é toda ação sexual ilícita, e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionadas entre vocês. Você vê? Santo não faz isso, não comete isso. Aqui está dizendo que não é para nem conversar sobre isso entre os santos, quanto mais praticar, irmãos. Não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Não convém, quer dizer, não é da natureza do santo, dos filhos amados. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Isso sim é da natureza dos filhos amados de Deus.
Quando uma pessoa começa a encarar o pecado com indiferença, ela começa a atribuir pouca importância ao pecado ou importância nenhuma. E aí, essa pessoa está em perigo. Tratar o pecado com indiferença. Começa assim, depois não dá importância nenhuma ao pecado, vive no pecado e não está nem aí. Essas coisas não são coisas para santos. Ficar de gracejos com o pecado não é coisa dos santos filhos de Deus. Ao invés de gracejos com o pecado, digam palavras de ação de graças. Isto sim é coisa de santo. Versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum inconveniente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabei. Fique sabendo. Sabendo o quê? Nenhum incontinente, imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, preste atenção agora, é o que o texto quer que você fique sabendo: não tem herança no reino de Deus. Não tem herança. Não tem herança. Não há espaço nenhum para dúvida aqui. A pessoa que vive essa relação com o pecado, o texto diz, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas é tão bacana, é uma pessoa maravilhosa. Lamento em dizer, você não tem herança nenhuma no reino de Cristo e no reino de Deus, se vive o pecado. Não tem. Acabou a discussão, acabou a interpretação. Não tem herança, não nasceu de novo. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, tem filhos amados de Deus e tem filhos da desobediência convivendo. É preciso fazer a separação. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs sugere que tinha gente defendendo o pecado lá. Tinha os advogados do pecado que defendiam essa situação. Gente que induzia ao erro. Verso 7. Portanto, não sejais participante com eles. Está aí a palavra de Deus falando com vocês, falando comigo. Não sejais participantes com eles. Não é para participar nessas coisas, irmãos. Verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Pois outrora, no passado, antes de vocês nascerem de novo em Cristo, antes de ser feitos filhos amados de Deus, antes éreis, naquele tempo vocês eram assim, como eles, porém agora que vocês nasceram de novo, agora que tem mudança, aqui é o antes e o depois, mudou sim, mudou a natureza, porém agora sois, você era, mas agora você é outra coisa, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meu irmão, se você diz que é luz, que você é luz no Senhor, em Cristo, ande assim, meu irmão, ande desse jeito, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso tudo, irmãos, essa bondade, essa justiça, essa verdade, tudo isso se encerra mesmo em Cristo. Cristo em nós, a vida dele em nós. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não participem nessas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz, porque aqui não é para você brigar não, discutir não. Como é que se reprova? Você reprova a escuridão, as trevas do pecado, expondo a luz, sendo a luz. É assim, expondo a palavra, a sua própria vida, que é luz no Senhor, vai fazer essa manifestação. Verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, ou o só referir é vergonha. Você vê? O que fazem em oculto, o só referir é vergonha. É vergonha. Todas as coisas que estão nas trevas se tornam manifestas pela luz. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Essa é a voz da luz, irmãos, a voz da verdade, que fala aos que dormem nas trevas, jazem na morte espiritual, no pecado. Essa voz grita: percebam onde estão metidos, e Cristo os iluminará.
Ele brilhará sobre vocês, em vocês. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse versículo nos exorta a termos cuidado com a maneira como vivemos. Porque os filhos amados de Deus vivem não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O caráter dos dias que estamos vivendo são maus, o que torna ainda mais urgente a nossa vida ser marcada pela santidade de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela luz que é Deus, que é a vida dele em nós. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que significa andar como sábios? Andar como sábios significa discernir a vontade de Deus para você, para nós. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para você. Irmãos, quem não procura compreender a vontade do Senhor é um insensato. Compreender a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida, é algo crucial. Diante disso tudo que foi dito para nós, eu encerro a meditação dizendo o seguinte: Filho amado de Deus é aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, e agora Cristo vive nele. Cristo age nele. A vida de Cristo se manifesta nele. É a vida de Cristo que se manifesta nele e através dele. O Filho amado de Deus, o Santo, tem o caráter de Deus, tem o caráter de Cristo, irmãos, tem o jeito de Cristo na maneira de andar e fazer as coisas. Irmãos, não basta confessar a sua morte com Cristo, não basta dizer que você morreu com Cristo. É preciso crer de fato que você morreu com Cristo e levar o morrer de Cristo como experiência diária em nossa caminhada. Irmãos, não basta dizer eu sou nova criatura, eu fui crucificado com Cristo, tal e tal. Não, papagaio também fala, decora. Irmãos, tem que ter sim um estilo de vida que Deus se manifesta em nós. Estamos mostrando aos irmãos o modo de vida da sociedade dos Efésios, um modo gentil, ímpio, pagão, vaidoso. E Paulo mostra também o modo de vida, o estilo de vida dos filhos amados de Deus. Irmãos, Satanás é astuto em disfarces. Ele se apresenta como anjo de luz,
mas é diabo. O rosto pode ser de anjo, mas o coração é de demônio. O diabo é assim. Mas no meio dos filhos amados de Deus, isso acontece também. Mas os filhos de Deus são os crucificados com Cristo, e Cristo vive neles. Os filhos amados de Deus sabem como andar, para onde andar e com quem andar. O cristão nascido de novo não é um simulacro, não é um fingimento, não é uma simulação, não é um ardil, não é como alguém que finge ter boas cartas para iludir no jogo. Cristão não é isso. O cristão verdadeiro, nascido de novo, não é um logro, ele não é uma tapeação. O cristão é alguém que morreu e ressuscitou como realidade espiritual em Cristo. Os filhos amados de Deus neste mundo não são perfeitos na sua expressão existencial, mas tem o perfeito absoluto, que é Jesus Cristo neles, vivendo e se manifestando neles e através deles. Os filhos amados de Deus neste mundo não são perfeitos na sua expressão existencial, mas tem o perfeito absoluto, que é Cristo Jesus vivendo neles. Irmãos, se nós recebemos a grandiosa e preciosa revelação que fomos crucificados com Cristo, então vivamos como tais.